Olá, eu sou o Enio Brito, poeta, corresponsável juntamente com alguns outros valorosos colaboradores para realizarmos o primeiro Congresso Nacional sobre a Fé, a Arte e o Socioambientalismo. Nós estaremos desbravando neste congresso 3 alternativas de fundamental importância para a história do nosso tempo. São 3 vertentes de pensamentos que nós acreditamos que à medida que nós interagimos entre essas 3 vertentes, nós estaremos produzindo um fenômeno novo na arte da interação para a produção de um conhecimento transformador. Portanto, nós estaremos falando sobre a fé, não uma fé focada apenas em um princípio religioso, porém a fé que transcende a história humana, que está registrado na história humana, exemplos e mais exemplos de superação das condições existenciais de determinadas circunstâncias históricas do povo. Estaremos também falando sobre a arte que sempre colaborou para a emancipação da subjetividade humana, a arte que traz a elevação do espírito, a arte que traz a inovação, a arte que traz a transformação, a arte que traz a visão libertária, a visão revolucionária, a arte de vanguarda. E também estaremos focando especificamente na questão do socioambientalismo. Por quê? Porque o socioambientalismo é essa mistura dessas diferentes variantes de interpretações para a produção de uma nova ideologia. Uma nova ideologia que o mundo inteiro está clamando por ela, pois o mundo inteiro já não suporta mais a agressividade à natureza, a agressividade ao ser humano, a agressividade ao sentido da própria existência. Mas antes mesmo de entrar nesse detalhe desses três vertentes, as quais nós estaremos abordando para esse congresso, deixa-me falar um pouquinho sobre o poeta que está aqui se apresentando a você. Você acredita que o menino de rua, que a partir dos 10 anos não tem casa, não sabe onde vai dormir, dorme debaixo da marquise dos ônibus, em uma pequena cidade do interior, mas que nunca tira da sua mente que precisa de estudar, mesmo não tendo comida, não sabendo onde é que vai dormir, não tendo roupa, tendo apenas uma calça e uma camisa? Você acredita que o menino com essas condições poderia chegar um dia a falar para você algo de interessante sobre a fé, sobre a arte, sobre o socioambientalismo, sobre uma nova visão política para o universo? Pois bem, se você acreditar que as pequenas pessoas desse cosmos, as pessoas mais insignificantes do ponto de vista econômico nesse cosmos, também trazem uma mensagem para você, então eu convido você a ficar esses minutos aqui participando deste pronunciamento, porque este menino sou eu. Era uma vez um menino que gostava de voar, anunciando a liberdade para quem soubesse amar. Ele andava pelas ruas, por becos e povoados, e um sentimento inquietante que estava sempre do seu lado. Ele cantava o mundo inteiro num coração desesperado, preparando o homem novo para amar e ser amado. Mas enquanto ele cantava, seu coração se entristecia pela ausência de espaços para dizer o que sentia. E o país era tão grande, mas a surdez era maior. Então, um dia aqueles homens resolveram deixar esse menino tão só. Então resolveram tombar o seu corpo, cortar-lhe da história, tirar-lhe da glória. E o menino calou-se no tempo, o sol se entristeceu, a verdade perdeu-se de tudo, ficou só você e eu. Assim, com esse poema, nós estamos começando este evento. Nós queremos falar de Deus, inicialmente. Mas Deus, segundo a nossa percepção, é um Deus que ainda é reprimido pelas elites. É reprimido pelas elites porque as elites não querem um Deus que esteja preocupado em democratizar a riqueza e o conhecimento, em democratizar todo o poder, em democratizar todo o sentimento, toda a sensibilidade,
em democratizar toda a experiência de uma forma em que o homem se torne capaz de amar, capaz de ser livre, capaz de se compartilhar tudo que ele tem. Esse Deus é reprimido pelas elites por isso. Mas é também um Deus que é desprezado dos pensadores, porque os pensadores, tanto os pensadores modernos como os pensadores do passado, sempre quiseram também extinguir a ideia de Deus e quiseram colocar em seu lugar a pessoa única e exclusivamente da sua autoria, da sua concepção, do seu modelo de pensar contemporâneo. E aí esses segmentos não tiveram a sensibilidade para antenar que Deus existia realmente. Também, esse Deus não é entendido pelas classes populares. Por que ele não é entendido pelas classes populares? Porque é um Deus que, segundo as classes populares, é um Deus que faz milagres, mas em troca de um talão de cheque. É um Deus que faz milagres, mas de uma forma individualista. É um Deus que faz milagres, mas é um Deus egocêntrico, onde cada um tem o seu Deus e o outro não tem nada que ver. Então, essa concepção que foi incorporada por essa teologia de prosperidade individualista, certamente não é a concepção que traria a perspectiva de um Deus mais amplo, um Deus que vence a morte, um Deus que propaga ao tempo todo o amor na plenitude da excelência do seu ser. Pois bem, o homem moderno evoluiu muito do ponto de vista da ciência, da economia, da tecnologia, mas nesse capital, nessa grana fria, ele não soube compreender o significado das pequenas coisas que estavam dentro do seu próprio coração. Então esse homem sofre, esse homem chora, esse homem corre, esse homem mata, esse homem morre. Mas nós entendemos o seguinte: se nós trazemos dentro de nós esse vírus, este conceito de que o amor, apesar que ainda não foi desenvolvido enquanto ciência, mas é a única razão da existência do ser humano, e que à medida que nós evoluímos a nossa sensibilidade, e que nós poderemos aplicar essa experiência nos fenômenos sociais, nos fenômenos econômicos, nos fenômenos políticos, nos fenômenos culturais, então certamente que nós iremos quebrar um paradigma que durante toda a história da humanidade ficou intacto. Desde o começo da história da riqueza do homem até o tempo de hoje, o que se tem feito em nome de Deus tem sido apenas explorar o nome de Deus para que uma pequena minoria, em nome de Deus, também criasse fortunas. E eu acho que todo mundo merece ter fortuna, não só apenas uma pequena casta de privilegiado que concentra tudo em suas mãos. Então, viver uma outra experiência de amor, que não é essa experiência do amor egocentrizado, do amor individualista, do amor capitalista de ser, do amor comprado. Essa é uma projeção que, no meu entendimento, desafia toda a competência racional da inteligência humana de todos os tempos. E agora muito mais ainda. Porque somente quando nós entendemos que o amor é superior à lógica de mercado, é superior à lógica religiosa, é superior à lógica do consumismo, é que nós poderemos abrir os nossos horizontes, quebrar as fronteiras cerebrais que perpassaram e aprisionaram o nosso cérebro num conceito onde tudo só tem fundamento se trouxer lucros, não importando a forma como esse lucro vai chegar. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que nós precisamos, sim, de evoluir da nossa percepção, da nossa inteligência, para produzirmos fenômenos novos na atmosfera terrestre que possam contribuir para que a natureza da percepção de cada cidadão, de cada cidadã, seja evoluída ao ponto de quebrar paradigmas que ficaram postergados no tempo e na história por séculos e séculos. Então nós podemos, sim, através desta reflexão mais profunda, inaugurar essa nova atmosfera que vai quebrantar esse sentimento de posse, esse sentimento de concentração, esse sentimento de egocentrização, esse sentimento de perplexidade que sobrepaira no mundo. Então, se nós acreditamos em Deus e nós estamos vivendo em um modelo de desenvolvimento econômico, onde esse modelo de desenvolvimento econômico é centrado no atraso cultural, no desemprego em massa, no arroxo do salário dos trabalhadores, na competição ao extremo, na violência,
na guerra, porque tem que ter guerra, se não tiver guerra não tem divisão, não tiver divisão não tem como vender armas, não tem como vender cercas, não tem como vender produtos de segurança. E aí, além de destruir o homem com esses fundamentos do desemprego em massa, do atraso cultural, do arroxo do salário, da competitividade, do egoísmo, para que essa riqueza fique concentrada nas mãos de uma pequena minoria, ainda temos também a destruição da natureza, que está pedindo socorro. As catástrofes são muito grandes, acontecendo em toda parte do globo terrestre. Então esse é o primeiro foco da nossa percepção. A percepção de que nós poderemos criar uma nova atmosfera de raciocínio que possa oxigenar os nossos cérebros para a produção de uma nova política, uma nova economia, uma nova cultura, uma nova arte, um novo sentimento de relação homem-mulher, um novo sentimento de interação econômica, por onde as pessoas possam serem mais felizes. Que adianta? Você tem pessoas, agora mesmo estava olhando, nós temos um pouquinho de pessoas, 1.100 pessoas no mundo que são os bilionários, 1.150 se eu não me engano, e esse tanto de gente que não tem nada a vida inteira. Que Deus é esse? Que esse povo tanto adora. Em qualquer lugar que você vai, você encontra pessoas falando em nome de Deus, mas não tem o amor, não tem a prática, não tem a dignidade, não tem a partilha, não tem a perspectiva da solidariedade, não tem a perspectiva da construção de um projeto coletivo. Então esse é o conceito que nós entendemos que à medida que nós estamos tramitando essa reflexão mais profunda sobre essa área do conhecimento, ela vai transpor para as outras áreas. Aí tá. Aí nós vamos também falar da questão das artes. O que é arte? Qual o sentido da arte, se não inteirar o sentido da vida, se não aprofundar muito mais ainda a excelência do sentido da vida, se não aprimorar ainda mais a capacidade de sensibilidade de cada ser humano para viver em paz e harmonia com o seu semelhante, com o seu espírito, com seus anseios. Não. A arte que interessa é aquela que dá lucro. E para dar lucro, não importa se eu estou produzindo lixo cultural, não importa se eu estou produzindo filmes de violência, não importa se eu estou produzindo jogos de terror, não importa se eu estou destruindo a sensibilidade de crianças, não importa se eu estou produzindo violência em larga escala para uma juventude inteira se endurecer o seu coração e ficar feliz atirando em qualquer lugar, como você vê a cada momento um serial killer lá nos Estados Unidos, depois sendo copiado nas periferias dos países do mundo, das periferias dos países periféricos. Então tudo isso retrata que você também tem que ter uma nova concepção cultural, artística cultural. Essa concepção, essa idolatria a esses ídolos, que além de estarem focados em uma cultura de consumo barata, pobre de ética, pobre de estética, pobre de sensibilidade, pobre de reciprocidade, produzindo robôs. Então nós temos que ter assim uma visão crítica da arte. Qual arte que interessa para a construção do novo homem, da nova humanidade? Que modelo de arte que nós precisamos? E aí sim nós temos que questionar nesse procedimento a indústria cultural e muito mais que a indústria cultural, os meios de comunicação, de tramitação da circulação dessa produção cultural. Por isso nós entendemos que esse debate sobre a questão artística, ele vai fundo, porque ele abrange todas as áreas do conhecimento no campo da arte, das artes visuais, da cinematografia, do teatro, da dramaturgia. E isso tudo vai fazer um mosaico de experiências onde nós vamos fazer uma grande reflexão. O que o homem foi capaz de produzir até agora? De bom, que realmente existe muita coisa boa que já foi produzida, que às vezes até está sendo sufocado nessa hora por uma indústria cultural que está a serviço da violência. E o que nós podemos fazer a mais para o que é bom, o que é ético, o que é saudável, o que é digno, possa ter a proliferação, possa ter o engrandecimento, possa ter o crescimento, possa ter a expansão, possa ter uma dinâmica nova. E também agora focando especificamente na questão do ambientalismo. Olha, não precisa muito da gente explicar o que está acontecendo em termos ambientais, da nossa alimentação, das águas, dos rios, da natureza, das matas, das florestas, da poluição atmosférica, da poluição terrestre. Então tudo isso para nós é o fenômeno que vai trazer essa reflexão para este congresso. Mas em abertura de congresso vocês vão ter muitas perspectivas novas para estarem se ampliando.
Olá, aqui é Enio Brito, poeta, e agora nesse momento eu vou fazer uma oração para o nosso congresso. E ela diz exatamente isso: da terra dos oprimidos para o canto da liberdade, quando ninguém mais for traído pela grita desumana que trilhou o caminhar dos homens por séculos e séculos sem fim. Quando a dúvida não mais existir no subconsciente das massas e o poder da mentira não conseguir mais governar. Então aquele mesmo Deus, reprimido pelas elites, dispersado dos pensantes, desentendido do povo, virá em sonhos povoar a mente dos inocentes para nos libertar do medo e da lança dos carrascos. E poderemos cantar, e poderemos viver, e poderemos amar, e amados sermos. Então naquela hora em que esse Deus dos impossíveis, ao alcançar a dimensão da nossa petição extraordinária, abrirá os seus olhos sobre essa terra e trará o seu canto de alegria e de justiça para acalentar as dores milenares que perpassaram séculos no coração dos poetas, trazendo a libertação plena de toda a raça humana. Ó poderoso do infinito, eu te agradeço por essa oportunidade em que nós estamos construindo esta primeira revolução de amor e consciência. Abre os teus olhos sobre nossos olhos pequeninos e nos liberta do medo, nos liberta do nosso próprio egoísmo, nos liberta do capitalismo selvagem, nos liberta da tortura psicológica, nos liberta do desemprego em massa, do atraso cultural, nos liberta do arroxo do salário, nos liberta da opressão econômica, nos liberta do egocentrismo, nos liberta, Deus poderoso, do medo de amar. Traz a tua luz sobre os nossos caminhos, traz a tua bênção sobre os nossos passos e nos ensina a viver com o coração cantando a palavra liberdade. Olá, aqui é Enio Brito, poeta, e agora há pouco eu falava sobre os aspectos do nosso primeiro Congresso Nacional de Fé, de Arte e Socioambientalismo. Agora nós estamos continuando nessa reflexão, trazendo a você alguns fundamentos que vão poder trazer uma consistência no seu posicionamento em relação a essas questões. Nós vamos apresentar algumas soluções para questões que nós abordamos aqui. Eu tenho certeza que a grande maioria desses pontos de vista que eu abordei aqui são objetos de indagação da sua mente em várias e várias oportunidades. Tem entendimento também que há muito tempo o homem vem procurando refletir, encontrar alternativas que possam se contrapor a essa lógica estabelecida pelo sistema que domina o mundo atual. Isso tem sido objeto de seminários, de palestras, de congressos, de encontros, de conferências entre governos, de conferências entre cúpulas governamentais e também de cúpulas religiosas, de cúpulas econômicas, de grupos econômicos sociais. No entanto, apesar de tanta conferência, de tanto debate em circuitos universitários, ainda nós podemos observar que as questões que nós estamos abordando, para elas se tornarem efetivamente capazes de alterarem a conjuntura em que nós vivemos, nós vamos precisar de tomar posicionamento. Então nós entendemos, por exemplo, se nós falamos que temos um Deus e que nós acreditamos que Ele é maior do que a estrutura econômica, que Ele é maior do que a estrutura religiosa, que Ele é maior do que a estrutura política, que Ele é maior do que a estrutura cristalizada, que impediu com que a sua vontade durante séculos pudesse se materializar na vida do homem.
pela própria dureza do coração do homem e pela própria estruturação de uma ordem econômica, social, que se transformou em uma forma de escravidão concreta que impede com que o homem possa se reconhecer enquanto homem. Então, primeiro posicionamento, nós temos que ter um projeto claro. Que projeto é esse que nós queremos ter? Claro em nossa mente, temos que ter clareza. Nós temos que entender que vamos construir esse projeto tomando posicionamento. Além de termos esse projeto claro, que queremos fazer, do que queremos realizar, nós precisamos também ter foco. Porque não adianta a gente ter uma teoria bonita, fazer um discurso bonito, mas na realidade nós não temos foco naquilo que nós estamos exercitando. Nós não temos foco, não temos determinação, não temos estratégia, não temos planejamento para aquilo. Então o primeiro aspecto que nós temos que ter é esse, é posicionamento e foco. Nós temos que falarmos, dentro de 3 anos vai acontecer isso, isso e isso. Dentro de 1 ano vai acontecer isso, isso e isso. Dentro de 6 meses vai acontecer isso, isso e isso. E vai acontecer, por quê? Porque você vai tomar posicionamento, eu vou tomar posicionamento. Nós vamos crescer em sinergia de espírito. Nós vamos produzir fenômenos de interatividade das nossas energias ao ponto de produzir a resposta que é necessária ao clamor dessa realidade. Então essa somatória desse posicionamento, de modo determinado, faz a diferença. Mas tem um outro momento, um outro aspecto que é preciso ser observado, que é organicidade. Nós temos que nos organizar, pois sem organização nós não podemos chegar a lugar nenhum. Temos que ter uma competência organizacional que seja capaz de responder às demandas de cada momento, de cada detalhe, de cada posicionamento, de cada agrupamento, de cada segmento que está em sinergia com esse projeto. Então, foco, posicionamento, determinação e organização. Com esses 4 aspectos, nós poderemos fazer aquilo que a humanidade inteira perseguiu a vida inteira, mas não concluiu a sua meta. Vai me dizer que não existiram homens e mulheres nesse planeta que não tiveram vontade de mudar a história, que não tiveram comprometimento com a transformação da sociedade, que não tiveram vontade um dia que os homens fossem iguais e livres? Se você for fazer um levantamento na história, existiram N e N e N exemplos de levantes sociais, levantes culturais, mas eles faltaram esse aspecto. Não se posicionaram, não se organizaram, não tiveram foco, não tiveram determinação, não tiveram objetivo claro. Por isso não aconteceu. Então nós entendemos que para acontecer uma primeira revolução de amor e consciência, o primeiro aspecto é, nós temos que ter claro que nós vamos fazer essa primeira revolução de amor e consciência. Nós temos que ter claro que o Deus que nós acreditamos é superior ao Deus da concentração de poder e riqueza na mão de poucos. O Deus que nós acreditamos é capaz de trazer uma nova atmosfera que seja revertedora dessa forma de comportamento, desse egoísmo religioso, desse egoísmo econômico, desse egoísmo cultural, desse egoísmo político que está estabelecido na atmosfera organizacional de toda a corporação do planeta. Por isso nós entendemos que são esses 4 aspectos que têm que ser observados. Posicionamento, determinação, foco e organização. Nós temos que sair desse congresso com essas 4 características. Posicionamento, determinação, foco e organização. Assim, quando nós estamos com essa posição clara, então tudo que nós combinamos, nós vamos sair da tese que está estabelecida na atual cultura, que é a cultura da mentira. As pessoas falam uma coisa, mas elas não praticam aquilo que elas estão falando. E isso é ruim. E isso tem feito a cristalização de um sentimento onde a imensa maioria das pessoas pensa, isso aqui nunca vai acontecer. Nunca aconteceu. Eu já tenho
Já vi muitas pessoas falar as mesmas coisas, mas elas não tiveram o quê? Não tiveram coerência, não tiveram determinação, não tiveram posicionamento, não tiveram determinação, não tiveram foco e não se organizaram. Então esse aspecto da organização é aonde cada um de nós temos que aprender. No próximo vídeo nós vamos falar sobre esses 4 posicionamentos, como é que eles podem se dar a partir desse congresso, onde nós vamos levar esse conjunto de pessoas que participam desse congresso a se mobilizarem a nível nacional e atraírem um quantitativo maior de pessoas para incorporarem essa visão ao ponto de estabelecermos as condições objetivas para o acontecimento maior da história. O que eu chamo de o acontecimento maior da história? Porque nós estamos falando de algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Nós estamos falando de algo que, teoricamente e praticamente, se aproxima um pouco de um levante popular existido na Idade Antiga, no Velho Testamento, na história de Moisés, mas não ainda na vida contemporânea desse século. Um momento onde você levanta um povo para fazer uma revolução, mas uma revolução não por métodos de violência, uma revolução não por métodos de conflitos organizacionais como são estabelecidas as revoluções do mundo, mas uma revolução pacífica, sustentada pelo espírito, sustentada pela ciência, sustentada pela tecnologia e sobretudo pela sinergia das nossas vidas em uma grande comunhão com o Criador do Universo. Uma revolução que será capaz de democratizar o poder, a riqueza e a natureza do ser humano, uma revolução que seja capaz de restaurar os valores que foram perdidos ao longo da história das pessoas, uma revolução que seja capaz de trazer o equilíbrio da natureza, o equilíbrio da cultura, o equilíbrio das artes, o equilíbrio do entendimento, o equilíbrio da sensibilidade, o equilíbrio do poder econômico, o equilíbrio do poder político dentro da meta maior da existência. Mas como isso vai acontecer? Olha, nesses 5 posicionamentos anteriores que eu acabei de manifestar, é claro que nós vamos chegar nessa revolução, porque nós vamos produzir um fenômeno que está ansioso, que está brotando, que está desejoso, que está represado há séculos na natureza humana. E eu sinto que os poetas, que os artistas, que os pensadores, que os políticos de verdade, não são os politiqueiros, depois a gente vai falar sobre isso, que as pessoas que estão também buscando Deus de uma forma não egocêntrica, que a tecnologia com a ciência, nessa mistura, vai produzir um mosaico de conferências, de confraternização, de conhecimentos, que vai trazer para nós essa resposta. Então eu te vejo no próximo vídeo para o detalhe da sequência desse procedimento.